Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre fatores de riscos psicossociais. Um assunto de extrema importância, mas que não é muito visto pelo profissional de segurança. Então a gente precisa aprender mais sobre esse tema. Então bora lá. Primeiro, alguns conceitos. No futuro eu pretendo fazer outros vídeos sobre avaliação e outros temas. Então pensa no risco psicossocial da seguinte forma. De um lado eu tenho a organização do trabalho, a forma como é feita a gestão, as condições ambientais. E do outro lado, eu tenho as atividades e necessidades dos trabalhadores. E aí vai ter uma interação, né? Interações podem exercer uma influência nociva na saúde dos trabalhadores. Então, de acordo com como essa organização faz essa interação, faz a gestão, né, dessas atividades em relação ao trabalhador, eu posso ter consequências. A gente vai ver alguns critérios. Estudos científicos mostram que a presença de riscos psicossociais no trabalho acarreta para os trabalhadores maiores riscos de dano à saúde psicológica e física, bem como o risco acrescido de acidente de trabalho. Eu vou colocar na descrição do vídeo as referências que eu utilizei, tá? Mas olha aqui, ó, os trabalhadores expostos a um ou mais riscos têm de 1,4 a 4 vezes mais risco de acidente de trabalho, 2 vezes mais risco de sofrimento psicológico, 1,5 a 4 vezes maior risco de distúrbios musculoesqueléticos, 2 a 2,5 vezes aumento do risco de doença cardiovascular e 1,5 vezes aumento do risco de acidente vascular cerebral. Então é um risco que a gente precisa aprender realmente, tá? Tem muita consequência para o trabalhador. E existe risco no seu local de trabalho? Os diversos agentes do ambiente de trabalho são convidados a responder um questionário de forma a sensibilizá-los para medidas preventivas e condicionantes organizacionais que podem ser prejudiciais à saúde. Esse é o critério adotado pela INSPQ, Instituto Nacional de Segurança Pública de Quebec, do Canadá, 2018, essa referência. Vou colocar na descrição do vídeo para você. Na verdade, eu vou colocar o link do site, que aí facilita. Como é que eles fazem lá? Bora ver aqui. Eles vão fazer um questionário e vão perguntar, ó, geralmente na minha organização, chega lá com o trabalhador, olha, geralmente na sua organização, as perspectivas de segurança no emprego são insatisfatórias? Então, em relação ao emprego, segurança no emprego, você tem segurança que você vai ficar aqui, você fica muito achando que talvez seja demitido. O absenteísmo está aumentando, especialmente no desrespeito a problemas psicológicos de saúde. Estão fazendo um questionário, estão fazendo uma prévia. Depois, as atividades de prevenção da saúde ocupacional visam apenas a saúde física, ou seja, só penso na parte de carga, de esforço repetitivo, não penso na questão mental. A política contra o assédio psicológico não se aplica, não tem nada sobre isso. A organização oferece poucas medidas de apoio para facilitar o retorno ao trabalho. A organização fornece poucas medidas para o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e lógico, isso vai ter uma consequência também. Frequentemente há uma sobrecarga de trabalho. O esforço dos colaboradores é pouco reconhecido na organização. Os superiores raramente são acessíveis, você não tem como conversar com seu chefe e tudo mais. E há pouca colaboração entre colegas. Ainda tem mais, ó. Geralmente na minha organização, os funcionários não participam de decisões que afetam seu trabalho. E os funcionários estão mal informados sobre o contexto de negócios e a visão da administração. Não sabem nada do que está acontecendo. Esses fatores aí, esses itens aqui, servem como diagnóstico, tá? Então você vai verificar, rapaz, tem muita coisa aí que eu respondi como sendo um problema na empresa. E ele vai dizer quais são os principais fatores. Ó. Quais são os principais fatores de risco psicossocial no trabalho destacado por vários estudos epidemiológicos? Na verdade é o seguinte, isso é dessa referência que eu peguei, que é INSPQ. Mas se você pegar outras referências, provavelmente você encontra outros fatores também, tá? Eu peguei um para pelo menos não ficar uma salada aqui. Mas a INSPQ considera o quê? Primeiro, carga de trabalho. A quantidade e complexidade do trabalho a ser feito, bem como as restrições de tempo. Tá? Então, carga de trabalho é um item importante. E carga de trabalho não é só carga de trabalho mental, tá? Então, esforço físico também, tudo vai ter influência. Então, é a carga de trabalho como um todo. Exemplos. Não pode fazer um trabalho de qualidade por falta de recurso. Então, para você fazer um trabalho e você não tem os recursos necessários, isso causa uma pressão. Tempo significativamente insuficiente para completar as tarefas. Olha, você tem que fazer tudo isso aqui, tem que entregar até sexta-feira.
Pô, mas não dá. TVN, te vira, tá? Porque você vai ter que entregar esse material. O outro item, além da carga de trabalho, é o reconhecimento no trabalho. Ó, diferentes formas de reconhecer os esforços e realizações de homens e mulheres, seja em termos de remuneração, estima, respeito, equidade, segurança no emprego ou mesmo a perspectiva de promoção. Então, ser reconhecido é importantíssimo. Não ser é um risco psicossocial. Exemplo, situações de discriminação, favoritismo na atribuição de tarefas. Então, eu sempre vou dar os trabalhos mais fáceis, ou até às vezes que tem um retorno melhor para tal trabalhador. Concessão de promoção, férias ou formação. Então, tem alguém que é favorecido em relação a isso. Nenhum feedback sobre o trabalho realizado, nenhuma apreciação pelo esforço. Você se dá o maior trabalho e o cara só diz, tô te pagando para isso, meu filho, te vira. Não, não é assim, né? Tem que ser reconhecido pelo que é feito. O outro item, então, carga de trabalho e reconhecimento. Terceiro item, apoio do superior imediato. A disponibilidade e capacidade do supervisor de apoiar os funcionários, bem como o grau de dignidade, educação e respeito com que os funcionários são tratados por seus superiores. Então, o seu superior lhe apoia, tá? Lhe apoia nas decisões e apoia quando tem algum problema com os outros trabalhadores. Então, ó, exemplos, palavras desdenhosas ou hostilidade superior. Falta de disponibilidade do superior. Então, você lá quer conversar com o superior para trocar uma ideia em relação ao trabalho. Não tem tempo. Te vira aí. Apoio de colegas é o outro item. Ó. Espírito de equipe, grau de coesão no grupo, bem como auxílio e colaboração dos colegas na realização de tarefas. Não ter esse apoio dos colegas também é um risco psicossocial. Pode vir a ser, né? Então, falta de respeito, atitudes hostis ou de confronto e comentários depreciativos, isso pode ser um problema. Competição entre colegas e não a ajuda mútua ou colaboração. São esses itens aqui, lógico que não são só esses, mas para você tentar começar a identificar, será que tem isso na minha empresa? Autonomia é o próximo item. Ó. A possibilidade de exercer algum controle sobre o trabalho a ser realizado e a possibilidade de usar ou desenvolver as próprias habilidades. Em algumas empresas, os trabalhadores são vistos apenas como braço. Esquece que atrás dos dois braços tem um cérebro. Então, muita empresa não se tem autonomia nenhuma. Tá? Então, exemplo, nenhum controle do funcionário sobre seus métodos e ritmos de trabalho, nenhuma participação ou consulta aos funcionários nas decisões. Eles não decidem nada. Então, isso também pode ser um fator de risco psicossocial. O assédio psicológico, né, o assédio moral, se refere à conduta caracterizada por palavras ou ações repetidas que comprometem a dignidade ou a integridade de uma pessoa que resulta em um ambiente de trabalho prejudicial. Então, esse assédio psicológico também é um item, isso aqui é bem claro, né, de fator de risco psicossocial. É o conceito de assédio sexual também. Está inserido no conceito mais amplo de assédio psicológico e ocorre quando uma pessoa é objeto de palavras ou gestos indesejados de natureza sexual ou no decorrer ou por ocasião do seu trabalho. Então, o assédio sexual, esses dois últimos são bem claros e aí, lógico, a empresa tem que fazer alguma coisa. Agora, quais são as ligações entre distúrbios músculo-esqueléticos, né, e riscos psicossociais no trabalho? Então, pega aqui, ó, riscos psicossociais. Lembra que eu falei de baixa autonomia, baixo suporte superior dos colegas, baixo reconhecimento, assédio psicológico ou sexual? Pois bem, isso tudo vai trazer constrangimentos físicos, físico mesmo, tá? Não é nem mental, e vai também trazer tensão psicológica. Essa tensão psicológica pode trazer estresse psicológico ou solicitação dos músculos e tendões. Você fica mais tenso, mais estressado. E os constrangimentos físicos também. Tudo isso interagindo que vai possibilitar os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então percebe que os fatores de riscos psicossociais não causam problema apenas de carga mental, né? Não é só isso, não é só estresse nem nada. Causa problema físico também. E os fatores de riscos psicossociais no trabalho podem ser reduzidos ou eliminados se as práticas de promoção da saúde com foco na organização do trabalho forem implementadas. Alguns exemplos de práticas para cada fator. Então a gente tem como resolver? Tem. Só que a gente tem que melhorar a organização. Vocês perceberam que os itens são todos relacionados à organização do trabalho.
Então, primeiro, carga de trabalho. O que pode ser feito? Garantir que a função e as tarefas sejam conhecidas e alcançáveis dentro do horário normal do trabalho. Então, será que você tem uma carga de trabalho que é possível e que você sabe o que tem que ser feito? São conhecidas? Respeitar as habilidades e competências dos funcionários. Então, um determinado trabalhador tem mais qualidade, mais habilidade para uma determinada situação. E você não, você vai fazer isso hoje. A gente tem que ter esse jogo de cintura aí para conseguir estabelecer o que é mais adequado para cada trabalhador. Garantir reuniões regulares com o superior hierárquico para definir objetivos e avaliar se os meios para os atingir são suficientes. Então a gente tem essa reunião para saber como a empresa está em relação, olha, eu estabeleci tal meta, dá para conversar agora com os trabalhadores para ver se é possível ou não. Percebe que isso é bom para o trabalhador, mas é bom para a empresa também. O segundo item, reconhecimento do trabalho. O que eu posso fazer? Incentivar a avaliação regular e apreciação dos esforços e sucesso dos funcionários. Então, incentivar a avaliação. Como é que está a situação desse trabalhador? Ele está fazendo tudo direitinho? Eu tenho elogiado ele, não é elogio pelo elogio, mas para demonstrar que eu estou considerando os esforços que ele está fazendo para a atividade dele. Conscientizar e treinar gerentes sobre o reconhecimento. Então, os gestores têm que saber sobre isso, né? Oferecer um salário satisfatório e pagar por as horas extras. Eu já trabalhei em empresa que eu não recebia por hora extra. E era horrível, né? Você trabalhava e não recebia por aquilo. Disponibilizar cursos de treinamentos e recursos para promover o avanço na carreira de maneira equitativa. Então, o cara acabou de entrar, passa na frente, o outro não tem um critério. Então, isso é bem importante também. Em relação ao apoio social do superior, o que a gente pode fazer? Treinar ou orientar os gerentes, os gestores, em práticas de gestão, da promoção da saúde na escuta atenta. O chefe tem que ouvir o trabalhador. Esclarecer sobre função, tarefa, responsabilidade e expectativas. Então, se eu sei o que o chefe quer de mim, fica mais fácil, né? Facilitar a conclusão do trabalho por meio de tempo, ferramentas e recursos. Então, o chefe tem que me ajudar em relação a isso também. Gerenciar conflitos rapidamente e atuar como mediador. Você vê que tem algum problema na equipe, o chefe tem que auxiliar em relação a isso. Apoio social dos colegas. Como é que eu vou reforçar em relação a isso? Fornecer as informações necessárias para realizar o trabalho que é compartilhado entre os colegas. Então as pessoas sabem o que cada um tem que fazer e há um compartilhamento dessas ideias entre os colegas. Facilitar a comunicação entre colegas em termos de layout da estação de trabalho. Eu tenho fácil acesso ou eu tenho que atravessar a empresa para falar? Promover o compartilhamento de tarefas e ajuda mútua em tempos de sobrecarga. Então, cada um vai fazer um pouquinho do outro para auxiliar, para ajudar. E implementar um programa de boas-vindas para os novos funcionários. Então, entrou um novo funcionário, como é que eu vou fazer para que essa pessoa não se sinta um estranho ali? Eu lembro que eu entrei numa empresa onde eu fui apresentado para todos os gestores e em todos os setores, e era padrão lá isso. Achei muito interessante. Autonomia. O que eu vou fazer? Incentivar a participação dos funcionários nas decisões organizacionais que os afetam. Aqui só está a ideia geral, mas vocês vão ver de que forma, como é que eu vou operacionalizar isso. Por exemplo, em uma outra empresa que eu trabalhei, o pessoal de chão de fábrica eram sorteados aleatoriamente e semanalmente tinha um café com o diretor-geral. E ele fazia muita coisa em função dessas conversas. Então, era incentivada a participação dos funcionários nas decisões. E os trabalhadores, aquela ideia ali que o chefe fez foi eu que dei. Então, era bem interessante isso. Facilitar o controle do funcionário sobre seus métodos e ritmo de trabalho. Então, quando eu tenho uma situação que eu não posso mudar absolutamente nada, isso é também um fator muito grande e o trabalhador deveria ter um pouquinho de autonomia, ou, na verdade, muita autonomia, mas nem sempre vai ser possível. Envolver os funcionários antes, durante e depois das mudanças. Então, vai fazer alguma coisa de mudança no layout, no setor, alguma coisa no pós-trabalho, esse trabalhador foi consultado? Olha, não, ele que se vire depois. Não, não pode ser assim, né? Incentivar os funcionários a usar sua criatividade e tomar iniciativas. Então, às vezes, o funcionário pode ter até uma ideia melhor, mas ele não é visto como uma pessoa com esse foco, e aí a empresa perde, né, esse capital humano. Assédio psicológico e sexual. Treinar gerentes na prevenção de assédio psicológico e sexual
fazer palestras, orientar, informar, ter canais para facilitar essa comunicação. Ó, desenvolver uma política com a participação dos colaboradores e treiná-los na sua aplicação. Então as pessoas viram que tem um problema, lá tem que ter alguma forma de chegar nos gestores para dizer, olha, está acontecendo uma coisa estranha ali, mas é melhor avaliar. Estabelecer um procedimento que promova a declaração de situações pelas vítimas ou testemunhas, que foi o que eu acabei de falar, e garantir que o procedimento de gestão de reclamações seja conhecido e aplicado. Então percebe que eu tenho os problemas, né? Só que tem alguns itens aqui. Primeiro, o que o profissional de segurança pode fazer, já que ele não é especializado nessa parte? Tentar identificar, pelo menos conhecer esses itens, tentar identificar o que for possível. E segundo, verifiquei que eu passei algumas alternativas aqui, o que eu posso começar a tentar operacionalizar na minha empresa em relação a isso. Então, só de começar a pensar no assunto, começar a fazer alguma coisa relacionada, já vai ajudar. E depois vai complementando. Não adianta que nada começa a 100%, mas a gente tem que começar a andar nesse caminho, porque é um item de extrema importância e boa parte dos trabalhadores não se dá muito ao trabalho em relação a isso, tá? E como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. Só que hoje, além de um livro, eu vou indicar aqui o site, né? O site da INSPq, que eu já comentei, o Instituto Nacional de Segurança Pública de Quebec. Ele está em francês, mas olha que eu coloquei em português. É só colocar no Google Tradutor, tá? Com o Google Tradutor você é poliglota, você consegue de 90% a 95% de tradução, 100%, 100% não, 90% a 95%, né, como eu falei, você consegue entender e fica muito bacana porque você consegue informações de outros países, de qualidade também. E o livro que eu vou indicar, Fatores Psicossociais e Saúde Mental no Trabalho, do Sérgio Roberto de Luca, que é médico do trabalho, e é um livro também sobre esse assunto para você complementar. Então, pega esse material aqui, faz uma leitura, que aí você já vai lhe auxiliar, se for possível, faz a aquisição do livro. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né? Curte, compartilha, e tem alguma dúvida ou sugestão de pauta, é só colocar aí embaixo nos comentários, ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. E lógico, não se esqueça de inscrever aqui no canal. Eu sei que você está vendo aí e não está inscrito. Então aproveita agora e faz a sua inscrição. E não curtiu? Aproveita e curte agora. Um abraço e até o próximo programa.